Uma boa tarde a todos os moradores da cidade de Palmeiras. A Bíblia diz que existem dois caminhos e quem falou foi o Senhor Jesus. Jesus disse assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. O caminho que leva à vida, ele é apertado, ele é difícil. O caminho que leva à vida é um caminho de renúncia. É um caminho que muitas vezes você não vai concordar com ele, mas é ele que leva a vida. É ele que te aproxima da salvação. Jesus disse: porfiai por entrar pela porta estreita. Faça esforço para isso, porque a porta estreita é a porta da salvação. Todos nós queremos morar com Deus um dia. Todos nós queremos a salvação um dia. Mas é impossível ser salvo se não for por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo é a porta, porque Ele disse: eu sou a porta, e aquele que entrar por essa porta salvar-se-á. Jesus é a porta para a salvação. E Jesus ele disse que muitos entrarão pela porta larga. Muitos passarão pela porta larga, porque na porta larga você pode viver como você quer. Na porta larga você não precisa se arrepender de nada. Na porta larga você não precisa mudar de vida. Na porta larga você pode fazer aquilo que é com os seus próprios olhos e não se importar com a vontade de Deus. Mas na porta estreita, que é a porta da salvação, você tem que renunciar ao pecado e tudo aquilo que Deus reprova. Jesus disse que o caminho é apertado. É apertado o caminho que leva para a vida. É apertado o caminho que leva para o céu. E nós estamos passando aqui pela sua rua para te dizer que você precisa abandonar as bagagens que te impedem de passar pela porta estreita. Você precisa abandonar aquilo que Deus ele reprova, porque no céu não entra se não fazer a vontade de Deus. Jesus disse que aquele que entrar no reino de Deus é aquele que faz a vontade do Pai, aquele que faz a vontade de Deus. É impossível para o homem entrar no reino de Deus se não estiver em acordo com a palavra de Deus. É impossível o homem entrar no reino de Deus se não fazer a vontade de Deus. E não adianta praticar boas obras, porque as obras não são capazes de justificar ninguém diante de Deus. As obras que nós fazemos, ainda que sejam boas, não podem garantir a nossa salvação, porque a nossa salvação não está naquilo que nós fazemos. A nossa salvação está em Cristo, porque Jesus um dia morreu na cruz para nos dar uma vida e uma vida com abundância. Eu quero te dizer que se você entregar a sua vida para Jesus, você vai ter uma vida mais feliz. Se você entregar a sua vida para Jesus, se você confessar Jesus como seu Salvador, você vai viver mais feliz a partir de hoje. Porque a vida com Jesus não significa que você não vai ter dias difíceis, que você não vai passar por um momento de aflição e de tristeza. Não, pelo contrário, a vida com Jesus é uma vida onde você vai ter que carregar a cruz e renunciar às suas vontades. Mas eu quero te dizer que no final da sua vida você tem um prêmio reservado por Ele. Jesus está com galardão. Ele disse: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Se você escolher Jesus hoje, Jesus ele também vai te escolher para a salvação. Você precisa entender essa palavra. Não adianta você viver nesse mundinho fechado, onde nada para você importa, a não ser aquilo que você gosta. Não, o que mais deve importar em nossa vida é o que Deus ele quer, porque é a vontade dele, e a vontade de Deus é que nós creiamos em Jesus Cristo. Esse foi o mandamento que Deus nos deixou, que nós creiamos no Filho unigênito de Deus, aquele que deu a vida por nós. Estamos passando aqui pela sua rua, aqui na cidade de Palmeiras, para dizer para você: você é importante para Jesus. Jesus ele te ama, mas o amor de Jesus não está condicionado àquilo que você pensa que é certo. Não, o amor de Jesus está condicionado ao Evangelho, porque Jesus ele nos ama sim, mas a Bíblia diz que ele também é um fogo consumidor, e é preciso o homem se arrepender. Foi o próprio Jesus que veio pregando o arrependimento a todos aqueles que crerem. A salvação é para aquele que crê em Jesus e se arrepende dos seus maus caminhos. A salvação é para aquele que faz a vontade de Deus, porque aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
A Bíblia diz que o mundo e as suas concupiscências passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A minha voz ecoa aqui por essa rua e está chegando aí dentro da sua casa para te dizer: Jesus, Ele te ama e tem um plano de salvação para a sua vida. Jesus, Ele quer salvar a tua alma, mas você precisa fazer um compromisso verdadeiro com Ele, um compromisso de renúncia, de mudança de vida. Jesus, Ele disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Para seguir Jesus é preciso renunciar. Para seguir Jesus é preciso abandonar a vida errada, aquilo que Deus reprova. E nós temos conhecimento pelas Escrituras Sagradas, pela Bíblia Sagrada, aquilo que Deus aprova e aquilo que Deus reprova. Eu quero te dizer, naquele grande dia, Jesus vai separar os bodes das ovelhas. Naquele grande dia, Jesus vai separar os salvos dos ímpios. Jesus vai separar aquele que creu no seu nome e obedeceu o Evangelho daquele que foi um hipócrita e não quis fazer a sua vontade. Mas nós, como os discípulos do Senhor Jesus, estamos passando, anunciando o Evangelho e anunciando o verdadeiro amor de Deus, o verdadeiro amor de Cristo, que não deixa você viver como você quer, o verdadeiro amor de Cristo que diz para você: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Seja discípulo de Jesus. Jesus, Ele quer salvar a tua alma. Ele te ama tanto que Ele deixou o seu trono de glória. Ele quis morrer na cruz para te dar a vida eterna. Foi vontade dEle. Não pense você que Jesus não quis te salvar. Jesus quis te salvar sim. Ele morreu na cruz, Ele quis, porque Ele sabia que se Ele não pagasse o preço no seu e no meu lugar, nenhum de nós seríamos salvos. A morte que eu e você merecia, Jesus morreu em nosso lugar. A morte que eu e você precisava passar, porque somos pecadores, Ele passou em nosso lugar. E eu quero te dizer uma coisa importante aqui: Deus, Ele te amou tanto, que Deus enviou o seu único Filho para morrer por você, para que se você crê em Jesus, o Filho de Deus, você não pereça, mas você tenha a vida eterna. Agora entenda esse amor tão grande que Deus tem pela tua vida. Um amor tão grande que é capaz de abandonar um céu de glória para descer nessa terra, se fazer homem e morrer no seu lugar. Você ainda não entendeu a dimensão do amor de Deus por você. É por isso que você ainda está do jeito que você está. É por isso que você ainda não entregou a sua vida para Jesus e não se tornou um servo de Deus. É tão bom você estar na presença de Deus. É tão bom você fazer a vontade de Deus, porque quando você faz a vontade de Deus, você sabe que você vai permanecer para sempre. É uma promessa. A promessa de Deus é essa para a nossa vida, a vida eterna. Mas não são todos que vão conquistar a vida eterna. Sabe por quê? Porque Jesus disse que poucos vão entrar pela porta estreita, poucos vão passar pelo caminho apertado que conduz à vida. Não são todos, são poucos. E quem falou isso foi o próprio Jesus. E eu quero te dizer, você pode fazer parte deste povo que vai morar no céu, se você confessar Jesus como teu Salvador, se você fazer um verdadeiro compromisso com Deus, um pacto para a salvação, para a vida eterna, abandonando a idolatria, abandonando o pecado, a imoralidade, a prostituição, tudo aquilo que Deus reprova. Você fazer a vontade de Deus, isso garante para você a vida eterna.